Então, uma das coisas eu queria começar nessa manhã, amém? Tem algo que Deus, um desses dias Deus, é como se eu vi Deus falando no meu coração. Amém. Faz com que cada dia seja um dia profético na tua vida. Por alguma razão, Deus colocou isso no meu espírito. E o contexto é o seguinte: esse dia tem que ir na direção do que eu estou indo. As decisões, um dia profético, é o que eu faço hoje, está alinhado com o caminho que eu estou andando. Então, Deus tem um plano para a minha vida. E a profecia e a palavra profética, ela confirma a minha direção e diz assim, não, vai dando posição, você vai ter vitória lá para cá. Então, o que acontece? Cada dia tem que ser um dia profético nessa montagem onde esse dia está contando. É como a palavra de Deus diz, né? Ensina-nos a contar o nosso dia, a entender cada dia é importante, porque você está indo numa direção, nós precisamos parar de dar voltas, mas o nosso dia tem que ser o que Deus nos mandou fazer, Ele vai contar no plano final que Ele tem. Então tem que ser um dia profético. E tem esse poder de uma coisa compor em cima da outra. Amém? Juro composto tem isso, vai um em cima do outro. É impressionante como... Amém. Imagina um dia em cima do outro, vivendo no coração de Deus, é uma bênção. Então eu fiz essa menção nessa frase que eu ouvi recentemente, disse assim, as tuas palavras chegam no teu futuro bem antes que você. Essa é a razão porque as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, as nossas ações, elas têm que ser alinhadas com Deus, porque quando você lança algo, são sementes. A Bíblia fala sobre isso, você lança o teu pão sobre as águas, que ali na frente você encontrar. Então, se você lança corretamente as tuas palavras, as tuas ações, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, alinhado com os planos de Deus, você pode ter certeza que tem coisas que nós falamos, que diz assim, eu vou buscar tudo de volta, vou restaurar, Deus vai restaurar tudo, e você diz assim, eu vou pegar de volta o que o inimigo roubou de mim nesse ano. O que vai ser? Quando você larga isso, você está pavimentando o teu caminho para chegar nesse ponto. A tua fé está indo lá na frente. Então nós precisamos, para andarmos nessa liberdade que Deus quer nos conquistar, nós precisamos estar mais atentos. Cada dia conta, cada instrução conta. Deus é um Deus que nos guia por sua voz. Amém. Ele nos guia pela sua voz. E ser instruído por alguém que sabe tudo é uma bênção, meu irmão. Amém? Se você está em Êxodo, o capítulo 3 de Êxodo fala um pouco sobre isso. Quando Deus encontra Moisés na sarça, olha só, Deus encontra Moisés na sarça. Que bênção, amém? Ele começa a falar com ele. E ele diz assim, Moisés, olha só, eu estou ouvindo o clamor do povo, estou vendo que Faraó está oprimindo a tirania deles, eu sei de onde vocês estão vendo, e eu quero te chamar para tu ir até o Faraó, dizer para ele ir, só que eu sei que ele não vai liberar, porque eu vou endurecer o coração a ele. E aí eu vou mostrar sinais e maravilhas, e quando vocês saírem, vocês vão saquear o povo, com joias, roupas e tudo mais, e aí vocês vão me encontrar aqui nesse monte para me adorar, e depois eu vou colocar vocês na terra que manda leite e mel. Ele sabe tudo. Amém. Ele deu toda a história. É como se ele... Amém. Parece que Deus sabe. Deus sabe, ele fala do que ele sabe, e do que ele está vendo, ele está vendo. Eu vou fazer isso, o Faraó não vai aceitar. Eu vou te avisar. Então ele já está... Sim, mas como é que tu sabe que ele não vai aceitar? O alfa, o ômega. Primeiro, princípio, o fim, o Deus que era, que é e que há de vir. O nosso Deus. Amém. Nós precisamos adorar mais esse Deus que sabe tudo. Amém. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Amém. Passado, presente, futuro, ele enxerga tudo. Então ele chama Moisés e disse, Moisés, é o seguinte, eu vou te dar umas dicas, vai acontecer isso. Eu estou vendo, olha só, eu estou vendo o passado, como vocês estão sendo oprimidos. Estou vendo, tudo isso está acontecendo.
Estou vendo o faraó, chegou, e eu estou ouvindo o clamor de vocês. Tá? Eu vim aqui para te enviar para libertar o povo. Eu tenho um plano, vai ser dessa maneira. Tu vai lá, diz para o faraó, deixa o meu povo ir para vir adorar para cá. Tá? Só que é o seguinte, eu já sei que ele não vai. Ele disse assim, eu sei que ele não vai deixar. Eu sei que ele não vai deixar. Bênção. Amém. Assim, há uma conversa com alguém que sabe tudo, né? Pensa conversar e receber uma instrução de alguém que sabe tudo. Eu sei que ele não vai deixar, mas daí o que acontece? Vai ser uma oportunidade que eu vou ter de mostrar sinais, prodígios, maravilhas, mostrar a minha mão forte contra o Egito. E aí, só que antes de você sair, lembra, vocês vão saquear o Egito. Vai ser isso, jeito está dando. Então, o que acontece, meu irmão? Quando nós conversamos com Deus, nós precisamos ter esse senso. Ele está sabendo o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que aconteceu. Então, parte da nossa capacidade de ouvir a voz de Deus tem que ter esse lado, essa nossa parte de valorização, essa adoração e essa honra ao Deus que sabe. Como tu sabe disso, Deus? Quando Jesus estava conversando com os religiosos, ele dizia assim, eles sabiam o que estava no coração deles. Jesus estava conversando, eles sabiam o que eles estavam pensando. E aí ele falou algo. Quando os discípulos estavam naquela conversa, em quem é o maior, Jesus, sabendo, amém. Então Deus sabe tudo. Então imagina você agora, na situação que você encontra, Ele sabe de onde você veio, Ele te formou no ventre da tua mãe, a Bíblia fala, sabe a tua história, o que você fez até hoje, conhece o teu futuro e Ele tem um plano para você. E quando Ele vem conversar com você e falar com você, você precisa confiar nele, meu irmão. É necessário que quando você se aproxima de Deus, você tem que reconhecer que Ele é Deus, e esses são atributos dEle. Ele não é simplesmente alguém que vai te dar uma informação, Ele é Deus. E é o temor de Deus, é essa capacidade de a gente honrar Deus no tamanho que Ele é, e essa é a função da adoração. Quanto mais nós nos rendemos em adoração, mais sabedoria nós recebemos. Aquelas coisas escondidas Ele sabe também. Então, por exemplo, quando você vê um cenário mundial assim, você quer ouvir o que Deus sabe. Ele sabe o que estão falando nos bastidores. Ele sabe tudo. Amém. E o que nós não podemos é nos achar que a gente é bom e sabe tudo. Sem Deus, sem mim, nada podeis fazer. Onde você conclui, diz e levanta a voz. Não, porque é isso que está acontecendo no mundo. Você conversa com Deus primeiro. Amém. Ele sabe. E esse Deus, desse lugar onisciente, sabe tudo, onipresente, Deus do universo, onipotente, poderoso e glorioso, Ele quer falar, Ele fala conosco. É desse lugar que Ele abre a sua boca e diz assim, meu filho, não temas, faz assim. Por isso, meu irmão, cada vírgula é importante. Quando Ele fala assim, não temas, eu vou resolver isso. É importante você se atentamente, quem é que presta atenção no detalhe? É aquele que honra a esse Deus que sabe tudo. Eu quero prestar atenção como eu sou. Se Ele sabe tudo e o que Ele vai falar vai mudar a minha vida, me diz exatamente, eu quero saber o que tu quis dizer no detalhe. Amém. E é esse o coração de honra à grandeza de Deus que te faz acessar os detalhes. E, meus irmãos, os detalhes são importantes nessa hora. Os detalhes são importantes. O genérico e o óbvio, todo mundo sabe, tem uma certa sabedoria, como é no detalhe que a tua vida vai ser diferenciada dos outros. Porque Deus é capaz de endurecer o coração e fazer só você saber certas coisas e outros não saber. E é um coração rendido e humilde que tem acesso aos detalhes que Deus quer trazer. Cada vez que Deus se movia na terra com os discípulos no início da sua jornada, eles se prostravam e diziam, quem és tu? Deus está entre nós, maravilhados da grandeza, da sabedoria. Glória a Deus. Amém? Então é uma jornada de ouvir a voz de Deus, porque cada vez que Deus, na grandeza dEle, fala com você uma coisa, aquilo ali tem um efeito em nós.
quando Deus fala conosco. Ou Deus ministra o nosso coração, ou você sente a presença de Deus, ou você tem um milagre, ou Deus responde uma oração, você clamou a Deus e Deus respondeu a oração. Se Deus respondeu uma oração. Quantos? Amém. Se eu puder dizer assim, nesse início de ano, Deus respondeu alguma oração para você nesse início de ano. Simples, maiores, pequenas, grandes. Amém. Amém. Deus respondeu oração. Deus responde oração. Pensa bem, Deus respondeu uma oração, ou seja, o Deus do universo sabe tudo e respondeu uma oração. O que isso tem que acontecer? Ele tem que começar a compor no teu coração. Quando os discípulos, e esse assunto de coração endurecido é sério, meu irmão. Coração endurecido e a capacidade de ouvir a voz de Deus estão em todas as Escrituras. A Bíblia diz de Faraó, eu vou endurecer o coração dele para não ouvir o que você tem a dizer. O coração enrijecido, ele perde a capacidade, porque Deus fala no nosso coração, com os olhos e ouvidos do nosso coração. O coração que está endurecido, com incredulidade, com ansiedade, com preocupação, com teimosia. Amém. Salmo 81 diz assim, eu quis guiar o meu povo pelo deserto, mas eles resistiram. E aí ele diz assim, eu deixei eles andarem na teimosia do seu coração. A dureza, o coração, eles fizeram o que eles queriam. E aí ele diz assim, se o meu povo me escutasse, eu teria feito isso. E você começa a perceber, Salmo 81, Deuteronômio 28, tem tanto detalhe que Deus quer se envolver na nossa vida. Eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, eu teria arrumado ali. O que mostra para nós? Quanto mais nós andarmos com Deus e prestarmos mais atenção nos detalhes, mais influência Ele vai, mais atuação nos detalhes na nossa vida Ele vai ter. Amém? Então, a nossa jornada, Paulo usa essa expressão, já passou anos que vocês estão andando com Deus e vocês já deviam semestres. O que acontece? O que ele está dizendo? Que é uma acumulação de caminhada com Deus. Você anda com Deus, você é transformado, anda com Deus, é transformado, anda com Deus, é transformado. Então, o que faz? A voz de Deus entra, você faz uma coisa, a partir dali você parte daquele ponto. Então, Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Certo? 5 pães e 2 peixes. Os discípulos ficaram maravilhados. Quem é esse? Amém. Que alimenta 15 mil pessoas com 5 mil pães e 2 peixes. Eles ficaram assim. Aí teve o evento da tempestade, né, no barco. E o coração dos discípulos, eles ficaram assim, quem é esse que acalma o mar e a tempestade? E eles ficaram assim, com temor. E aí Marcos 6 fala o seguinte comentário, porque eles fizeram isso porque não haviam compreendido o milagre dos pães ainda. Ou seja, estava fresquinho o milagre dos pães, eles tinham dificuldade de lidar com o Deus que lidava com o vento e acalmava a tempestade. E olha porque antes o coração deles estava endurecido. Ou seja, esses eventos com Deus, a nossa caminhada com Deus tem um intento de restaurar e amolecer o nosso coração para nós irmos recebendo o que Deus tem. Então, cada obra de Deus na nossa vida tem que gerar gratidão, amém, louvor, e você estabelece algo, e aí você parte daí, porque agora o que acontece? Quando você tiver uma situação difícil na vida, você tem que dizer assim, opa, só um pouquinho, Deus multiplicou os pães, 2 peixes, eu já não sou mais novato nessa caminhada. Deus é fiel, eu tenho milagres na minha vida, amém? E aí você caminha no sentido de ir de fé em fé e de glória em glória. Quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, ele diz, e os discípulos perguntavam, mas por que você fala com parábolas? Sabe o que ele diz? Porque para vocês, discípulos, os mistérios do reino são dados, mas eu não quero que eles ouçam e entendam, porque o coração é endurecido. Então tinha um propósito, é como se Deus, amém, Deus, Ele está procurando esses corações, amém? Corações endurecidos. Amém?
Vou ler esse texto para os irmãos. É que eles olharam com uma cara assim, de onde é que tem esse texto mesmo? Ó. Então aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que Jesus disse: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros não. Ou seja, Jesus está falando para os outros não entenderem. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, quando você acolhe a voz de Deus e dá lugar aí você ser transformado, a abundância de Deus, você tem um coração que vai vir, amém? Ele vai se manifestar na tua vida. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso ele fala parábolas, porque vendo não vem. Eles vêm, mas não vêm. Sabe aquele negócio assim, que legal, mas como é que é mesmo? E ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele está dizendo assim: ouvir a Deus, ter esses momentos com Deus, sentar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, amém? Ter uma resposta de oração, ver Deus envolvendo na nossa vida, é um presente de Deus maravilhoso, e quanto mais você valoriza isso, mais Deus vai dar, amém? E é essa resposta a Deus, esse amor a Deus acima de todas as coisas, esse coração de criança que vai amolecendo o teu coração, faz com que Deus possa começar a derramar da abundância dele, dos detalhes. Aqui, eu vou te guiar dessa forma, aqui, ali. Amém. E nós precisamos, amém. Você precisa dessa sabedoria de Deus diariamente. Tem certas situações que nós estamos, que Deus precisa estar, passo 2, passo 3, passo 4, faz assim, faz assado, tereré, tereré, me segue aqui, tará, pá. Amém. Tem certas situações que são bem complicadas, que é um processo de você sair. Você precisa estar atento durante todo o processo. Podes ouvir o som do céu? Você está afinado ao som celestial nessa hora? Essa é a grande pergunta para nós. E é o que Jesus veio fazer. O coração de vocês respondeu. É como se Deus deu sinal, o coração respondeu. Deus deu sinal, o coração respondeu. Deus falou mais uma vez, o coração respondeu. Deus falou de novo, o coração respondeu. Deus falou A, você reagiu com gratidão. Deus falou B, aconteceu uma coisa, você não murmurou e você adorou. Você vê isso, puf, e puf, e puf, e puf. E você vem e o teu coração começa a andar com esse Deus e responder. Deus fala, você responde, você anda. Amém. E daqui a pouco você diz: eu encontrei um coração que... e vai. Amém. Não importa o que vem, não importa a situação, não importa a condição do tempo, geografia, o que for, o coração dele está voltado a mim, eu falo, ele responde. Amém. Esse é o coração que Deus quer. É um coração sintonizado com ele, que tem a ver com o seguinte: Deus é a fonte da nossa vida. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu faço, que eu vou ter, que vai acontecer, vem de Deus. É esse amor a Deus, profundo amor a Deus. E o coração endurecido, de mau grado, de novo, amém. Amém. Aquela reação assim, amém. Que Deus nos dê esse coração, que é um presente para Ele, para sempre dizer sim. Uma vez eu disse sim para Deus, isso foi um presente que eu ganhei dele. E eu oro a Deus, Deus me conserva um coração que está sempre dizendo sim, amém, sempre respondendo.
coração íntegro, temente a Deus. Por quê, meu irmão? Por que essas coisas são importantes? Porque Deus vai te libertar dessa situação pela voz dele. Então, não adianta você ouvir a metade da informação, você tem que ouvir tudo. Eu fico impressionado como o povo de Israel saiu do Egito. Era praticamente toda hora. Moisés fala assim, ele não vai liberar, eu vou mandar essa situação, eu vou mandar uma praga agora, tira o povo para dentro, acontece. A voz de Deus, continuamente no processo de libertação, continuamente falando, impressionante. O processo todo de libertação foi uma coisa tremenda. Moisés, faz assim agora, joga a vara, agora tira, faz a obra aqui, conversa com o fulano, Arão vai se encontrar contigo no meio do deserto, fala com Elias, fala com o faraó agora, volta. Ele estava continuamente em contato com Deus, e Deus dando, é como se Deus disse assim, esse caminho que tu vai andar, para sair dessa enrascada, você precisa estar perto de mim, eu sei tudo o que está acontecendo, anda comigo, eu vou te guiar, e essa é a função, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, eu vou te guiar toda a verdade, eu vou te conduzir. Então, o que eu vejo, meu irmão, nós precisamos ser mais constantes e contínuos na nossa jornada com Deus do que, eventualmente, uma vez por mês, uma vez por semana. Nós precisamos desenvolver essa continuidade. Deus fala conosco às 11 da noite de uma segunda, na terça-feira, o coração tem que estar sempre inclinado. Amém? Você vive com a tua antena. Amém? Alguns de vocês aqui acham legal, olha só, você contrata um pacote de internet que diz assim, eventualmente, durante o dia e a jornada vai ter blackout, você não sei quando vai ter, não vai. Amém. Aí você está no meio de uma reunião, hoje não vai ter nada, hoje não tem sinal de internet para você. Não, é assim que funciona. Amém. Aí é o seguinte, aí o blackout. Não, agora é o seguinte, quando você estiver dormindo, o sinal está funcionando. Não, mas eu não preciso agora desse sinal. O que você quer quando você contrata? Eu quero um sinal intermitente, que nunca falha. A hora que eu quiser usar, eu quero funcionando. É isso, esse é o contrato. Te vira. Amém. É isso, nós vivemos assim. Essa é a nossa vida com Deus continuamente, 24 horas. Você acorda de manhã, teve um sonho, acorda na meia da madrugada, você vê assim, Deus quer falar comigo alguma coisa? Você vive nessa postura. Essa é a postura que Deus quer, porque no momento, nós precisamos, Deus quer fazer chegar a você a voz dele nessa hora. Amém? E a condição do nosso coração, o coração endurecido bloqueia a capacidade. Amém? Você não está vendo, ouvindo. Quando Deus está por fazer um grande livramento, Ele vai se envolver naquilo, meu irmão. E, meu irmão, Deus está se envolvendo nos negócios da terra. Ele está agindo nessa hora. E Ele está indo à frente do seu povo e diz assim, faz assim, Ele está envolvido no negócio. O Espírito Santo dele está envolvido. Amém, nós temos o Deus do universo que sabe todas as coisas, está bem envolvido no processo, 24 horas. Amém. Podes ouvir o som do céu, você consegue captar que Deus está movendo e Deus está trabalhando a teu favor, e se agindo eu, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Eu estou movendo, Deus está se movendo na hora. Amém? E a nossa função de nos, amém, mais do que nunca, quando você olha, Jesus entra num povoado, chega numa casa, a pessoa recebe, e para cima, a Maria da casa senta aos pés, primeira coisa. Puf. E aí Marta começa a ficar agitada, e Jesus diz assim, e aí Marta diz assim, Jesus, tu não te importa que eu estou servindo sozinho, manda ela me ajudar. Amém? Essa é uma das coisas, grandes erros. Amém? Manda ela me ajudar. Amém? Amém? Tá fora. Amém? Isso normalmente irmão faz assim. Mãe, manda ele me ajudar, porque ele não está fazendo nada, né? Irmão tem essa lógica assim. Amém? Ela não é verdade. Deus tem essa. Eu pensei, mas eles não me pegam. Amém? Eu conheço as escrituras. Assim, não, mando eu. Não, eu não estou sublocando as minhas instruções. Né? Sabe como, pessoal? Eu queria que tu fizesse isso. Me ajuda a levar. Não, eu mandei a ti só. Né?
Aí os caras sublocam, terceirizam o trabalho na casa. Eu decido se ele vai ou não, porque eu sei quem está fazendo mais ou menos. As pessoas terceirizam. Aí você manda um filho fazer uma coisa e diz assim, vem me ajudar aqui que nós temos que o Papa mandou arrumar aqui. Não, o Papa mandou tu arrumar, não ele. Se eu quiser, eu mando ele. Amém. É a nossa capacidade de terceirizar. Manda Jesus, a Maria me ajudar. Eu disse, irmã, você percebe? Manda Jesus, a Maria me ajudar. E Jesus disse, não, negativo. Tu andas inquieta. Quando você se sentir inquieto, tem alguma coisa que não está certa. Te preocupas e agitada. E te ocupas e preocupas com muita coisa. A tua cabeça está dividida. Nós falamos domingo passado sobre isso, os cuidados desse mundo. Essa palavra, os cuidados, significa uma mente dividida. Então, o que acontece? Andas inquietas, agitada, preocupada com muitas coisas. E aí ele diz assim, pouco é necessário. Ele diminui, ou mesmo uma coisa. E ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a coisa certa. E isso não vai ser tirado. Então, nós estamos nessa situação. Nós precisamos entender. Deus está se movendo. Deus está movendo a favor do seu povo. Deus tem um plano glorioso. Nós estamos vivendo em épocas importantes e estratégicas e Deus está se movendo. Ele não abandonou o seu povo, Ele está se movendo. O Espírito Santo de Deus está aí. A questão é, nós precisamos estar ouvindo melhor. Mantenha o nosso coração puro. Ele se envolveu passo a passo na libertação do povo. Faz isso, mas eu sei que ele não vai aceitar. Vai de novo. Todo passo. Passo 1, passo 2, passo 2,5, item 3,4, C. Todo passo ele se envolveu. E quando ele encontra um coração que acolhe a voz de Deus como ela é, ele pode confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Ele vai confirmar a palavra dele e ele vai operar o milagre que você quer se você receber a palavra. Ou seja, se você acolhe a palavra, ele pode então confirmar o que ele tem que fazer. Uma das palavras, se você está em Êxodo e quiser ler Êxodo 33, fala esse texto glorioso que esse Moisés diz assim, Senhor, não me faça ir daqui se tua presença não vai comigo. Ele desenvolveu algo, esse Moisés desenvolveu algo pela presença de Deus. Ele aprendeu algo, ele desenvolveu algo na sua caminhada ao ponto de dizer assim, Senhor, não me faz mover nem dar um passo se tu não estiver comigo. Ele criou uma dependência. Esse é um dos grandes ensinamentos desse homem, que ele criou essa dependência, essa maneira de operar, que ele diz assim, eu não sei operar se Deus tu não estiver do meu lado, me dando todas as dicas. E aí, ele fala assim, fala que Deus vai à frente do seu povo e tudo mais. Olha só, versículo 2 diz assim, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, tarará, tarará. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não vou subir no meio do povo, porque é um povo coração duro, dura serviço. Amém, eu vou ficar irritado e vou consumir esse povo no meio do caminho. Então vai o seguinte, vai tu que eu não vou. Amém. Você já não teve uma situação como essa? Você assim, resolve esse problema para mim, que se eu for lá, não vai dar boa coisa. Amém. Amém. Essa é a nossa natureza. Achei a base bíblica para tudo, meu irmão. É uma bênção das Escrituras. Aí fala sobre toda essa história, o Senhor vai conosco. Aí no versículo, eu queria ler o versículo 9. Aí tinha a tenda da congregação, ele diz, uma vez dentro de Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem. E punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Amém, que bênção. Visualiza isso. Ele entrava na tenda, armava a tenda lá, ele entrava lá, a nuvem descia e Deus falava com ele. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava. E cada um, à porta de sua tenda, adorava o Senhor. Ele dizia assim, que coisa maravilhosa. Falava o Senhor a Moisés face a face. Isso é uma coisa que eu tinha que imaginar como seria isso. Como qualquer fala a seu amigo.
Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, se apartava da tenda. Então tinha essa realidade gloriosa. Moisés tinha essa característica que ele desenvolveu, que ele aprendeu. É um dos meus heróis, amém? É um dos heróis da fé, que ele desenvolveu essa realidade ao ponto de Deus, quando Arão e Miriam falaram contra ele, disseram assim: vocês não têm vergonha na cara? Assim, quando tem um profeta, eu dou uma visão, mas com o meu servo, não. O meu servo é face a face. Vocês não tiveram nenhum temor de ter se levantado contra ele. O que ele está dizendo? Ele recebe as instruções diretas, face a face. Então, as decisões que ele está tomando na vida são divinas. E, meus irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver isso. Esse tem que ser o nosso apetite. Porque agora, com a nova realidade que o Espírito Santo de Deus está tendo, nós temos a poder e a capacidade, esse tempo do Espírito, Deus habita em nós. Amém? E eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero andar com Ele perto, amém? Mais do que nunca. E meu ponto, meu irmão, nós precisamos valorizar isso como nunca antes. Essa é a única, amém? Se você quiser algum chance de sucesso de terminar a tua carreira, tem que ser agarrado em Deus e ouvir a voz de Deus. Para tudo, na tua empresa, teus negócios, tua família, teu casamento, para tudo. É a voz de Deus, nós vivemos pela voz de Deus. Amém? Nós vivemos pela voz de Deus. Então, esse contexto que eu queria dar, pano de fundo, que é só uma introdução, porque eu queria falar, alguém estava ouvindo a voz de Deus quando estava havendo aquela tirania toda de Faraó. Num momento extremamente difícil, e aí que eu queria ler com os irmãos, Êxodo capítulo 2. Para a gente ir concluindo agora. Não se preocupe, meus irmãos, a minha introdução é de 4 pontos e a minha mensagem é de 1 ponto. Então, não vai ser proporcional, porque normalmente a introdução é proporcional, depois, né? Não se preocupe. Eu estou finalizando. Mas eu queria dar esse contexto, porque aqui, se você olha Êxodo, capítulo 2, se você olha o versículo anterior, Êxodo 1, versículo 22, diz assim: então ordenou a Faraó a todo o povo, ele deu uma ordem: todos os filhos que nascerem aos hebreus, vocês lançam no Nilo. Isso é o maior infanticídio que existe no mundo. Nasceu uma criança, é homem, joga no Nilo, descarta. Não é aborto, porque já tinha nascido, mas é o princípio do que nós estamos vendo hoje. Mata. Se for menina, deixa viver. E aí diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Anrão e Joquebede são os nomes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu: claro, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a sua mãe. Amém. Que estratégia, meu irmão. Amém. Isso aqui, nem o maior estrategista não ia armar essa solução. Só pode ter a mão de Deus. Alguém estava ouvindo a voz de Deus aqui. Então não importa, meu irmão, o tamanho do desafio que você vive. O que importa é que se você está com o coração inclinado a Deus, Deus tem alguma solução. E uma solução, meu irmão, mirabolante, fora do comum, impossível disso aqui acontecer. Amém? Numa situação de opressão,
Amém. Morte. Você não pode ter uma criança que ela vai morrer. Já estava com a tirania de Faraó no pessoal. Olha o ambiente que a pessoa estava vivendo. E sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 11? Pela fé, os pais de Moisés o ocultaram. Ou seja, quando você diz essa história que aparece na frente, pela fé, significa que alguém estava ouvindo a voz de Deus. Porque fé vem por ouvir a voz de Deus. De alguma maneira, tinha alguma família naquele ambiente opressor ao extremo. Meu irmão, impossível. Imagina a conversa. Anrão, Joquebede, levitas, não havia ainda a função de sacerdote e tudo mais. Lembra, era antes da... Estavam recém começando essa caminhada com Deus. Miriam, mais velha. Arão, 3 anos. Ele tinha 3 anos de diferença. Então, Arão tinha 3 anos de idade. Bebezinho Moisés, por nascer, Arão, com 3 anos, ele não tinha opinião. Olha, Arão, com 3 anos, não falava nada. Assim, ó, a opinião dele não valia para nada. Amém. Ele só tinha 3 anos. Mas ele estava ali. Então, essa era a família. Anrão, Joquebede, o nenê. E eu não sei, e ninguém sabe, se o decreto do rei foi antes de eles conceberem ou depois. Tipo assim, ela já estava grávida e o faraó diz, vai jogar no rio. Não sabe. Porque antes já tinha a história das parteiras que estavam já fazendo. Então, é possível que essa criança nasceu sob a instrução de Deus. Porque é pela fé. Amém? Então você percebe o seguinte, e Miriam mais velha, porque Miriam, quando nasceu Moisés, Arão 3 anos, bebê Moisés, ocultou 3 meses, Miriam foi negociar com a filha de Faraó, ela devia ter algum senso de noção da vida, né? Só de repente a partir de 10, 12 anos, alguma coisa, pode ser, não sei. Amém, eu não sei a idade dela, mas ela era mais velha. O que nós fazemos? Anrão, Miriam, mais velha, seguinte, decreto do rei. Todo mundo, se for um menino, tem que jogar no Nilo. Se for um menino, tem que jogar no Nilo. Esse é o contexto, porque às vezes a gente acha que as histórias da Bíblia são fáceis, né? Você já percebeu? Barbada. Põe um cesto, põe a criança. Quem não faria isso, né? Entende o conceito, o contexto que eles estavam vivendo? E o Nilo que a gente sabe tem jacaré, né? E o objetivo a Bíblia fala, eles foram descartados. Esse é o conceito. Você pega uma criança e descarta, joga fora. Atos, deixa eu só completar aqui. Então chamou a filha de Faraó, leva, cria o menino e ainda assim vou pagar um salário. Olha só, amém. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida, nessa condição que você se encontra. Atos 7. Então, nós lemos a versão do Velho Testamento, da história do Pentateuco, né? Isso aqui é a versão, a defesa de Estevão, Novo Testamento, sendo apedrejado, ao que Estevão está fazendo. Atos 7, está contando a história do povo de Israel, versículo 19. Apareceu um outro rei, que tratou com astúcia a nossa raça e torturou. Ele está sendo apedrejado, ele está sendo assim, pronto a ser massacrado. E Estevão está pregando o evangelho e está falando sobre Moisés. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar, a descartar, amém, seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e foi criado como próprio filho. Então, Estevão está dando os mesmos detalhes dessa história gloriosa. E Hebreus 11, 23, é o que o autor aos Hebreus fala, na galeria de fé, Moisés. Versículo 23, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Fé tem essa realidade. Quando Deus fala conosco, Ele nos instrui e automaticamente fé vem no nosso coração. Fé é essa energia para a gente viver, meu irmão. Você precisa de fé. Quando a Bíblia diz eu vivo pela fé, significa assim, ó, eu vivo por essa energia espiritual, por essa força que vem de Deus falar comigo. Essa é a razão, é a única maneira que eu vivo. Senão, não é de pão só que o homem vive, mas da palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, essa é a nossa nutrição, essa é a nossa energia, essa é a razão que nos sustenta, essa é a razão que nos deixa de pé, essa é a razão que você vive segunda, terça, quarta, que você lida com adversidades. É essa fé no teu coração que vem alimentado pela voz de Deus, pela presença de Deus. Amém. Eu vivo pela fé, ou seja, eu vivo, amém, pela palavra que sai da boca de Deus. Se eu não tiver a voz de Deus falando comigo, eu não tenho como viver. Então não é uma questão de a gente, eu tenho fé, eu tenho isso, eu ouvi a voz de Deus. Não, é uma questão de sobrevivência. Amém? A voz de Deus e a palavra de Deus e essa realidade de andar pela fé não é uma opção de alguém, esse pessoal é da prosperidade, os homens de fé. Não é isso, é a condição única e básica para você viver na terra, como no reino de Deus. Nós vivemos pela fé, amém? Por essa força gloriosa que vem quando Deus abre a boca. Então, olha o que acontece. Quando Deus fala, Ele dá a instrução, mas vem algo, graça, poder, uma força sobrenatural que faz você dizer assim, eu estava com medo, eu não tenho mais medo. Amém. Deus falou comigo, eu sei o que fazer. Tem algo, tem uma convicção, uma confiança que vem por Deus falar. Então, uma das coisas que nós precisamos, meus irmãos, essa caminhada de fé, ler a Bíblia, esse tom religioso que muitas vezes as pessoas dizem, nós dependemos para viver dessa realidade. Amém. É o ar que eu respiro. Você não consegue, imagina você ficar sem ar. Amém. É o ar espiritual da nossa vida, é a voz de Deus, é a comida, é o elemento que Deus dá, é o ar que eu respiro, é essa vida no Espírito, é essa presença de Deus gloriosa que está ministrando a nós. Amém. Então, pela fé, e quando a palavra de Deus diz pela fé, Ele está dizendo, porque se não fosse pela fé, Ele ia dizer assim, alguém teve uma brilhante ideia. Não, Deus instruiu. Quando você diz pela fé, algo divino veio sobre essa situação. O povo estava clamando por um libertador, o povo estava clamando. Deus veio, visitou essa família que por uma razão estava atenta, e estava com o coração não endurecido. Zacarias, tua oração foi ouvida, um filho vai nascer. Já estou velho. Assim. Então, meus irmãos, eu deixo espaço para esse nenê. Imagina você, ok? Se você vivesse no Egito, você tem uma filha de 10, 12 anos, 14 anos, está planejando a festa de aniversário dela, tem um de 3, ele tem um decreto dizendo assim, se nascer uma criança, homem, joga no Nilo. Você diz assim, mulher, seguinte, vamos dar uma paradinha nesse negócio, né? Porque 50-50. Eu vou gerar uma criança para jogar no Nilo? É isso mesmo, nós estamos ficando assim. Eu vou dar um passo de fé, e se não for, e se der, alguém vai. Nós estamos nessa situação. O mundo está fazendo, amedrontando e pressionando de tal forma.
amém, que está sufocando as promessas de Deus na nossa vida, quando Deus diz assim, ei, eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer o que eu tenho instruído, virão sobre ti e te alcançarão todas as coisas em todas as áreas da tua vida. Então, a resposta nesse contexto, por pior que seja o contexto, Anrão, Joquebed, Miriam, na sexta-feira à noite, o nenezinho Arão e o nenê, ou nascendo ou não. Pessoal, é o seguinte, nós precisamos saber, nós estamos debaixo de um dos momentos mais trágicos e difíceis da nossa história. Deus, o que dizes tu? Não. Sim. Eu tenho um plano. Tem uma criança que tem que ser gerada. Então, ele pode ter sido gerado antes ou depois? Eu não sei. E não importa para mim. Esse casal estava ouvindo a voz de Deus para acolher o movimento que Deus estava fazendo na história. Não é uma coisa fácil. Quantas pessoas hoje não querem gerar crianças porque têm com medo, vão largar num mundo cruel e hostil? Sim, meus irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque é exatamente esse medo que o mundo está gerando para não nascer os libertadores. Os homens e as mulheres que Deus está levantando que vão libertar o povo. Bem, Herodes sabia disso. Quando é que nasceu Jesus? Qual é o tempo? Mas então tá, de 3 anos para trás mata todas as crianças. Todos os meninos matam. E essa é uma das razões que esse aborto generalizado que estão fazendo, é uma das razões, é por isso. É a mesma lógica, o mesmo inimigo, é a mesma coisa. E para mim, esse texto de Hebreus fala muito quando ele diz, eles não tiveram medo do decreto do rei. Ou seja, nasceu a criança. E, meu irmão, 2 coisas para a gente concluir, que para mim é impressionante. Eu estou até hoje, até agora, tentando entender. Porque eu creio que tem mais coisa dentro disso. Nos 3 textos, ele fala uma coisa. Viram que Moisés era formoso. O que isso tem a ver na decisão deles? Amém. Eles olharam e disseram, ele é bonitão, segura, nós vamos segurar ele? Amém. Que eles viram que era formoso e aí eles resolveram esconder o menino. Estevão fala assim, e viram que era formoso aos olhos de Deus, ele já agrega algo. E Hebreus fala a mesma coisa, nos 3 textos ele fala formoso, um menino formoso. E eu tenho as minhas... Tudo o que Deus fizer na tua vida, fruto da palavra de Deus, tem esse aspecto. Amém? É precioso, porque foi gerado por Deus na nossa vida. Amém? Esse menino foi gerado com um propósito para libertar o povo e estava bem no centro da vontade do Senhor. Alguns teólogos, estudiosos, dizem o seguinte, que quando a Bíblia fala que ele era formoso, é quando ele nasceu, ele tinha essa luz, aurora brilhando assim. Outros disseram, vão mais longe, disseram, ele já nasceu circuncidado. Esses são os teólogos. Alguém especial estava nascendo ali. Amém. E os pais discerniram a mão de Deus nesse assunto. E meus irmãos, tinha alguém prestando atenção. Amém. E é meu convite para você. Amém. Nós podemos estar na pior situação possível que você pode achar. Deus sempre tem uma solução. Lança a criança no Nilo. O que eles fizeram? Eles lançaram a criança no Nilo. Só que botaram um cestinho. Amém. Deus é que instrui essas coisas. Uma das possibilidades do meu título nessa manhã é põe os teus sonhos num cestinho, amém? E deixa aí, descansa, amém? Tem muita gente querendo anular tudo que tem, gerou algo na presença de Deus e está tudo, amém? Está tudo liquidando às vezes, tu olha para o lado.
Mas teve alguém que diz assim, eu não vou desistir, eu não vou. Amém. Tem coisa muito preciosa que tem a mão de Deus nesse negócio. Eu sei em quem eu creio, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que Deus falou comigo. Eu falo assim, eu não tenho o que fazer, mas eu vou colocar na mão de Deus. E meu irmão, esse ato de dizer assim, você entrega, porque Deus é que fez a obra, Ele vai cuidar disso, amém? Ele vai fazer isso aí acontecer, amém? Não somos nós. O que Deus prometeu, Ele vai levar a bom termo. Às vezes nós estamos em alguns momentos que você não desiste de nada, mas você ouve a voz de Deus e você entrega. É como se eles tiveram que entregar a criança, que eles sabiam que era especial, mas eles não tinham como segurar. E a Miriam foi junto para observar. E meu irmão, mantém todos os teus sonhos, observando eles, em oração, continuamente. Não libera. Amém? Porque Deus pode querer te fazer parte desse processo. Amém? Eu acho uma coisa tremenda como Deus fez esse negócio. Alguém ouviu a voz de Deus, não teve medo, gerou a criança, viu que era especial, ocultou por 3 meses. Pela fé, eles seguraram. Entregaram, cestinho, instruídos por Deus. A filha de Faraó, como é que você sabe que a filha de Faraó ia estar ali? Amém? Será que eles planejaram aquilo? Amém? Essas histórias para mim só me aumentam a minha fé, dizer assim, Deus pode fazer qualquer negócio. Eu não vou me estressar, não vou me preocupar, não tema. Amém? Não temas. Deus te ama. Amém? Só que nós precisamos ajustar a nossa caminhada. Deus está procurando treinar a sua igreja a viver pela fé. Ele é o Senhor e nós andamos com Ele. Amém. Então, nesses momentos da história, são momentos... Amém. A Bíblia fala que os dias são maus. Nós estamos vivendo exatamente dias como esse. Procura conhecer e discernir a vontade do Senhor nessa hora. Amém? Não temas, não desanima, não desiste. Deus continua se movendo, meu irmão. Deus continua se movendo. E Deus vai levar a bom termo seus planos. Formoso aos olhos de Deus. Essas histórias são especiais para mim, porque você pega a história de Abraão, não tinha nenhuma referência antes. Abraão creu em Deus, ele era um nômade. Deus estava iniciando algo. E alguém captou. No caso de Moisés, de Joquebede, de Arão, Deus estava começando uma obra de libertação. Eles não tinham muita referência. Alguém estava disposto a dar o pé. E a história de Moisés é uma das histórias tremendas, ao ponto de, por causa dessa realidade, ele era e aí nós lemos um pouco da história dele, ele amava a presença de Deus. Amém. Ele é uma das tipologias do tipo de Jesus. Amém. Da vida de Jesus, quem ele era. Amém. Os nomes de Arão e Joquebede falam, amém. O nome de Joquebede é Jeová é grande, amém. E aí, cada nome tem uma interpretação. Miriam, em hebraico, né? O nome dela é Maria, né? Esse é o nome dela, Maria. Então tem coisas interessantes nesse processo que nos mostram que Deus em todo o tempo está operando na história e nos apontando para esse lugar principal. Você talvez não seja Arão, não seja Joquebede, não seja Moisés, não nasceu brilhando, amém. Mas nós somos uma outra realidade superior. Nós somos salvos, gerados do próprio Deus, nascidos de novo pela obra de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos especiais nessa hora para Deus. Amém? Não descarta nada nessa hora. Essa é a hora de olhar para Deus e se render, não ter medo, e dizer, Senhor, amém, eu me rendo em tuas mãos. E o que seja que você tem no coração, amém, coloca na mão de Deus. Coloca esse teu sonho num cestinho, amém. Assim, eu não vou desistir de nada,
Mas eu vou colocar, às vezes essa maneira, parte da nossa vida, nós achamos que nós vamos fazer certas coisas acontecer. E é Deus que faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Amém? E deixa Deus. E é tremendo a história. E eu volto a dizer, meus irmãos, nós servimos a um grande Deus. Amém? O que Ele fez na história, vai, volta, chega, sarça ardente, volta, e Ele salva um povo inteiro. É impressionante. É impressionante como, e aí eu vou dizer para os irmãos, os detalhes nessa hora são importantes. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer exatamente. A nossa vida vai ser definida nessas coisas, as pequenas coisas, da segunda-feira, que você escolhe não murmurar, que você escolhe dizer assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar graça em tudo. Que você escolhe, amém, fazer as coisas considerando cada dia como um dia profético, cada coisa está sendo apontando para algo glorioso. E Deus, amém, Deus vem buscar uma igreja gloriosa. Amém. Você não sabe como Deus vai tirar esse coelho dessa cartola. Se você olhar. Mas Deus tem um plano. Nesse cenário. E nós vamos nos surpreender com as alternativas e as coisas que Deus vai mexer, as pessoas que Deus vai tocar. E o que Ele vai fazer nesse tempo. Então, que a tua fé seja renovada. E teu ânimo seja avivado. Amém? Em nome de Jesus.